Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tipo de maturidade que dói, mas liberta. Vamos falar sobre responsabilidade emocional e sobre o dia em que eu entendi que nem sempre eu fui apenas a parte ferida da história. Em alguns momentos, eu também fui a mulher tola. Mas esse episódio não é sobre culpa, é sobre consciência e sobre o tipo de transformação que só começa quando a gente para de se defender e começa a se examinar. A palavra nos lembra, lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a tola derruba. E durante muito tempo, eu me vi apenas como a casa ferida, a mulher magoada, frustrada, rejeitada, a que tentou amar e recebeu silêncio, a que se doou demais e voltou vazia. E existe um conforto silencioso em ocupar apenas esse lugar, porque ali eu não precisava assumir responsabilidade, eu só precisava sobreviver. Até o dia em que Deus, com aquela delicadeza firme que só Ele tem, quando decide nos confrontar, me mostrou algo que ninguém gosta de enxergar. E eu também já fui a mulher tola. E não por falta de inteligência, nem por ausência de valor, mas porque em muitos momentos eu deixei minhas feridas liderarem as minhas escolhas. E eu não sou, nem nunca fui, a perfeição que às vezes as pessoas enxergam de fora. A mulher que hoje parece mais madura, mais centrada, mais tranquila, nasceu de um processo muito caro. E esse processo me custou perdas, me custou relações, me custou pessoas boas que passaram por mim no momento errado e conheceram versões minhas que eu mesma mal reconheço hoje. Porque houve um tempo em que eu buscava validação como quem busca oxigênio, aprovação como quem implora por permanência e pertencimento como quem tem medo de ser abandonada. E quando isso não vinha, os meus gatilhos assumiam o controle. Não surgiu uma mulher sábia, surgiu uma menina insegura, instável, emocionalmente imatura. E eu amava com medo, reagia com intensidade. E muitas vezes me tornava uma bomba relógio emocional, pronta para destruir relações antes que elas tivessem a chance de me ferir primeiro. E assim, eu me feri em todas essas vezes. Mas hoje, com os olhos mais maduros, eu preciso dizer a verdade inteira. E muitas delas eu também feri. Eu não fui apenas a vítima. E assumir isso não diminui a minha dor, mas aprofunda a minha cura. Porque existe um tipo de crescimento que só começa quando a mulher para de perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a se perguntar: quem eu me tornei enquanto eu tentava sobreviver? E essa pergunta muda tudo. Porque muitas vezes, sem perceber, eu me tornei a parte tóxica da história. Não por maldade, mas por carência não curada, por identidade ainda em construção, por feridas que gritavam mais alto do que a minha consciência. E sim, eu já fui aquela que despertou no outro o seu pior lado. Não porque o outro fosse essencialmente mau, mas porque eu ainda não sabia ser segura, nem comigo, nem com quem se aproximava. E admitir isso dói, mas também liberta. Porque a mulher que eu sou hoje só existe porque eu aprendi na marra a como não ser. E eu precisei derrubar para entender o peso de edificar. Eu precisei perder para aprender a sustentar. Eu precisei olhar o estrago das minhas reações para escolher com intenção a maturidade. E é por isso que Provérbios também nos lembra: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque sabedoria começa quando paramos de nos defender e começamos a nos render. E a mulher sábia não é a que nunca erra, é a que reconhece quando foi tola e decide a partir daí edificar diferente. E é aí que a casa começa a ser reconstruída, não sobre culpa, mas sobre responsabilidade, não sobre perfeição, mas sobre transformação. E se você, ouvindo esse episódio, sentiu algo apertar por dentro, se em algum momento você percebeu que também já foi parte do problema, eu quero te dizer algo importante. Isso não te torna indigna, isso te torna consciente. E consciência é o primeiro passo da maturidade. Talvez você também esteja nesse lugar de reconhecer padrões, de rever reações, de enxergar que algumas histórias poderiam ter sido diferentes se você tivesse mais curada naquela fase. Mas a boa notícia é essa: você não precisa voltar lá. Você pode começar a edificar diferente a partir de agora.
E se esse episódio tocou algo em você que você ainda não tinha coragem de admitir, eu espero que ele não te gere culpa, mas coragem. Coragem de crescer, coragem de pedir perdão se for preciso, coragem de nunca mais permitir que as suas feridas liderem as suas escolhas. E se você conhece alguém que está presa no papel de vítima, ou alguém que precisa entender que maturidade começa com responsabilidade, compartilhe esse episódio com ela. Às vezes, o que muda a história não é um conselho, mas um espelho. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem textos para as mulheres que estão reconstruindo a própria casa por dentro, para quem está trocando culpa por consciência e para quem decidiu não repetir, mas transformar. E por fim, obrigada por caminhar comigo nesse território sensível da verdade, por ter coragem de olhar para dentro mesmo quando dói e por escolher crescer, mesmo quando seria mais fácil se defender. Que essa seja a temporada da sua vida em que você não apenas sobrevive, mas edifica com intenção. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!